à guarda do custodiante. Foi um dia memorável. Um dos raros momentos em que todo o esplendor do mundo inteiro estava direcionado para um único evento, um único espetáculo. Um ritual que acontecia há mais de 10.000 anos, desde o próprio amanhecer do Império da Humanidade. E só podia ser visto no planeta no centro exato do Império, o berço da humanidade, outrora chamado simplesmente de Terra, agora conhecido em toda a galáxia da Via Láctea como Santo Terror. As torres imponentes refletiam o brilhante amanhecer. As edificações colossais de senhores perdidos, sacerdotes e semideuses alinhavam-se nesta, uma das rotas mais sagradas para o próprio Palácio Imperial, a Avenida do Sacrifício. A única via era o local para o ritual, mas estava situada de forma que a maior parte do esporo urbano ao redor e acima dela pudesse testemunhar o evento. As janelas estavam abertas e os lugares ocupados. Multidões adoradoras uivavam e aplaudiam aos milhões para a exaltação de seu Deus, mas centravam sua aprovação naqueles que agora desfilavam ao longo da via, todo o caminho até o portão sagrado dos ascensores do próprio Palácio Imperial. Havia 100 casais, cada um com um homem e uma mulher. Ambos usavam roupas requintadas, trajes que poderiam muito bem valer uma pequena lua, pois eram dos mais altos entre os altos. Eram aristocratas tão poderosos que eram a elite do Império, não apenas o terror sagrado. E nos braços de cada mulher havia uma criança, envolta em mantas douradas. Eles seriam o sacrifício, o compromisso, o Vergeld para o seu senhor, o mestre da humanidade. Cada criança dessas casas antigas passaria pelo mais rigoroso processo de seleção e treinamento. Poucos deles sobreviveriam. Mas aqueles que conseguiram prosperar em tal regime, eles se tornariam os exemplos mais poderosos de humanidade que já foram conhecidos pelos próprios primarcas. Eles se tornariam os mais confiáveis e prestigiosos, os mais nobres de todas as forças do Império, pois se tornariam custódios, os próprios guarda-costas do Imperador. Havia sido uma armadilha? Isso é irrefutável agora. O capítulo dos Cavaleiros de Salamnia dos Space Marines foi fundado há cerca de 3.000 anos. Um capítulo do estoque Ultramarine, eles eram robustos e confiáveis. Eles não desviavam do Codex, mas também não o adoravam, como muitos de sua linhagem tinham tendência a fazer. Eles receberam uma mensagem que não podia ser ignorada, pois trazia o selo real, as marcas dos próprios guardiões custódios. O coral astropático confirmou isso, bem, na medida em que podiam confirmar qualquer coisa nestes dias. A ruptura na realidade tornou a comunicação ainda menos confiável do que antes. A maioria das mensagens era ignorada, não por falta de interesse, mas por falta de resistência. Poucas mensagens podiam ser decifradas atualmente. Assim, a comunicação foi recebida alta e clara, significando que a força e a clareza do coro que a enviou só poderiam ser da mais alta magnitude, reforçando assim o conteúdo da comunicação. As 2 barcaças de batalha e meia dúzia de navios de cruzeiro de ataque e apoio eram tudo o que restava do capítulo. Os Vis traidores e seus aliados não nascidos cobraram um alto preço. Eles exterminaram outros 3 capítulos na região. Era ruim, muito ruim. Então, foi com uma euforia inebriante que os cavaleiros foram para o local para aguardar reforços importantes do próprio trono. Alguns até sussurraram que o imperador havia se levantado, mas eles não foram ouvidos, não realmente.
Que a mensagem veio de sua guarda era estranho, era verdade. Mas os cavaleiros sempre foram equilibrados, e os sussurros foram abafados pelos veteranos que os ouviram. No entanto, quando eles estavam apenas meio-dia no local, uma ruptura no Warp se abriu e vomitou uma considerável frota de guerra do caos. Os cavaleiros de Salâmnia não hesitaram, estraçalhando meia dúzia de navios com bordadas devastadoras antes mesmo de se aclimatarem da tradução para o espaço real. Mas então a batalha começou a sério, e foi acirradamente disputada. As forças do caos tinham navios mais antigos, mas eram ainda mais violentos por causa disso, e sua fúria era notável. Não suicida, mas quase isso. O ataque de suas cápsulas de embarque foi a próxima etapa do conflito. As frotas focaram em eliminar escoltas, enquanto os navios capitais viraram um campo de batalha aberto. Os marines traidores esperavam dobrar sua frota em uma ação rápida. Eles lançaram tudo o que tinham. As cápsulas se abriram nos corredores dos marines leais e o confronto começou. As sólidas e robustas defesas dos ultramarines contra a fúria frenética dos guerreiros de sua longa guerra. E a experiência contou. A banda do caos, veteranos da heresia, eram os mais experientes e habilidosos, com a melhor armação, para ser sincero. E eles foram aumentados pelo poder do caos. A luta foi dura, os cavaleiros cobrando um preço de seus inimigos. Mas estava indo em uma direção. Por fim, quando os navios estavam quase todos tomados, as sirenes soaram novamente quando outra força entrou no espaço real. Os cavaleiros reforçaram suas defesas após serem informados. As naves de abordagem imperial estavam se aproximando de seus navios, mas era a cor, a armadura dos navios que dava lugar a sorrisos entre o pessoal de comando que restava, pois eram de ouro. Todos correram para ver as telas durante o pouso das naves. Uma explosão partiu da escória amaldiçoada que tomou os hangares, cercando as águias da tempestade usadas para trazer mais homens após a destruição das cápsulas de abordagem e terminadores nos navios dos leais. O fogo atingiu as naves de desembarque, mas fez muito menos do que o usual. Muito menos. Então as escotilhas frontais se abriram, e eles saíram caminhando. Homens enormes, mais largos, mais altos e pronunciados do que seus próprios Stardies. Eles estavam completamente blindados em oramite dourado. Forjados de maneira requintada, cada item uma obra de gênio, um trabalho de amor. Eles empunhavam longas lanças com acoplamentos de bóter ao lado da enorme lâmina. As conchas de bóter batiam neles, mas raramente faziam mais do que quebrar o passo. Os custódios agiam como exterminadores, mas se moviam mais rápido que os Mark VI Corvus Armand Astartes. Com velocidade cegante, avançaram atirando contra os que mantinham a área. E matando no primeiro tiro, em todos os tiros. Eles conheciam precisamente os pontos fracos e fissuras dos adversários, explorando-os com eficiência. Em 10 segundos, havia um semicírculo de traidores mortos, e a guarda-custódia avançou para dentro do navio. Em cada monitor, a equipe de comando dos Cavaleiros de Salâmnia se agrupou ao ver os guardiões se espalharem. Nos corredores eles eram letais. Suas pedras ardentes decapitavam ou amputavam membros dos adversários. Quando encontravam alguém perto o suficiente para o combate corpo a corpo, acabava em 1 segundo ou menos. Eles tinham a velocidade de um arlequim e o poder de um demônio. Eles cortavam a armadura de ceramite como fumaça e arremessavam marines como bonecos de pano. Eles eram ainda maiores que os marines primares, e sua habilidade era surpreendente. Mesmo para aqueles que lutaram na Grande Guerra, na Longa Guerra, na Heresia, na Cruzada, mesmo para essas lendas quebradas, eles mal conseguiam acompanhar os movimentos dos custódios, muito menos impedi-los. E sua grande armadura de oromite parecia resistir a todos os ataques, mas isso se devia à habilidade do usuário, angulando suas defesas para o frete, para amortecer cada golpe em seus pontos mais duros e quase angulados. Os custódios com a armadura Terminator surgiram nos salões centrais, interrompendo o avanço dos traidores. Eles os massacraram como gado. Era como ver seus próprios Terminators de Space Marine marchando por fazendeiros ou escória de colmeia.
Os custódios estavam em outro nível. Eles eram a morte encarnada. O mestre do capítulo piscou e arregalou os olhos enquanto assistia à tela. Os custódios se moveram para as áreas realistas, mas continuaram atirando nos marines. Desta vez eram seus marines. Continua no final desta entrada. Bem-vindo, ouvinte gentil. Eu sou Baldermort, seu servo fiel, e desejo apresentá-lo às forças, facções e organizações do universo Warhammer 40.000, a sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz, há apenas tempo para a guerra. E hoje vamos discutir a mais exaltada, a mais honrada e a mais poderosa de todas as forças dentro do Império da Humanidade. Claro, só posso estar falando dos 10.000, os adeptos custódios, os próprios deuses do Imperador. 10.000 anos ou mais se passaram desde a criação deste elemento do Império, e disse que eles foram os primeiros guerreiros criados pelo Imperador quando ele se levantou para trazer a ordem de volta à galáxia através da força das armas. Eles eram suas forças mais confiáveis e mais potentes de todas, porque tinham que ser. Agora, alguns podem dizer que o tempo dos custódios é agora, que as guerras do cenário nunca foram tão terríveis, tão perigosas. Mas deixe-me desiludir você de algo agora, gentil ouvinte. Da minha leitura da lei, as guerras de até mesmo isso, os tempos finais de Warhammer 40.000, são como uma festa de imagem pintada comparada aos julgamentos e horrores das guerras de unificação. Quando o Imperador se levantou, o fez com todo o conhecimento necessário. Ele sabia exatamente o necessário para tornar seu sonho uma realidade. E não havia lugar pior em toda a galáxia do que Terra. E o Imperador forjou um exército para conquistá-la. A Grande Cruzada enfrentou quase todos os horrores imagináveis, desde demônios, bruxas e raças xenos capazes de matar com um aceno de pulso ou um simples olhar. Os marines espaciais os combateram e eliminaram. Mas isso não era nada comparado ao desafio de recuperar o terror. Pois em toda a galáxia não havia lugar mais superlotado de entidades psíquicas, demônios, cultos, exércitos de monstros geneticamente aprimorados, armas cibernéticas em massa e legiões inteiras de guerreiros e armas tão perigosas, se não mais, do que os renomados fuzileiros espaciais. A primeira batalha seria, sem dúvida, a pior. A tomada de terror. E o Imperador não tinha absolutamente nenhuma ilusão sobre o que precisaria ser feito. O Imperador não havia visitado Terror recentemente, pois não nasceu durante os conflitos da Noite Antiga. Ele não era um mero senhor da guerra. Ele era o Imperador da humanidade. Um ser imortal antigo que caminhava pela Terra e pelas estrelas desde os tempos pré-históricos. Ele conhecia os povos do mundo, o que eles tinham, o que eles poderiam criar, o que eles fariam, que horrores eles poderiam convocar ou desencadear em qualquer um que os opusesse. Ele vinha observando tudo isso se desenrolar por milênios incontáveis. Muitas vezes o Imperador assumiu uma existência temporária para tentar guiar e direcionar a humanidade. Ele estava aliado a outros de sua espécie, perpétuos, seres imortais nascidos por razões desconhecidas, embora o Imperador sempre afirmasse que era para a defesa e instrução, a orientação da grande raça humana. No entanto, o Imperador sempre foi o mais poderoso e influente de sua espécie, e outros se curvavam à sua vontade, ou eram esmagados, ou simplesmente desapareciam e tentavam evitá-lo, é claro. Mas esses raramente sobreviviam. Assim, o Imperador presenciou a progressão da humanidade através de todas as suas revoluções: agrícola, industrial, espacial, informacional, expansão, até o seu ápice, a Era Dourada da tecnologia, onde a iluminação, a sabedoria e o progresso eram as luzes guias para a humanidade, e ela poderia ser vista como verdadeiramente iluminada. Mas isso não durou, e o Imperador presenciou a queda, a fragmentação da hegemonia humana e suas repercussões.
Ele testemunhou em primeira mão, com seus próprios olhos, as profundezas às quais nossa espécie então caiu, como a raça humana havia perdido seu centro, seu núcleo, sua retidão, sua graça. Ele então assistiu enquanto as vastas e potentes tecnologias da Era Dourada podiam ser distorcidas e transformadas em coisas de carnificina e matança. Como o conhecimento genético originou montanhas de carne e tendões que exterminaram exércitos inteiros de guerreiros não aprimorados. Como cheiros e rituais poderiam ser usados para rasgar a realidade em pedaços e massacrar milhões com seus efeitos distorcidos. Exoesqueletos e armaduras poderiam criar exércitos praticamente invulneráveis, esmagando quase todos em pó, com exceção dos usuários de distorção mais retorcidos. E ele sabia que a única resposta para essas armas insanas dos tiranos, carniceiros e senhores da guerra que governavam os grandes desgarrados do planeta era uma força ainda maior, uma barbárie ainda maior, um exército que poderia esmagar qualquer coisa colocada diante dele, seja máquina, homem ou monstro. E assim, ele fez seus planos. Foi assim que ele formou seus exércitos. E os primeiros seres que ele criou seriam sempre a maior de suas obras, a mais leal de todas as suas armas. Muitos acreditam que ele os via apenas como ferramentas. Mas como todo artesão sabe, algumas ferramentas são mais preciosas que outras. E nestas estão seus legio-custódes, seus 10.000. Ele foi um passo além, pois eles não foram feitos para serem descartáveis, como eram suas outras forças. Os custódes sempre foram os especiais por um motivo muito simples. Eles não eram apenas suas ferramentas e armas. Os custódes também deveriam ser seus companheiros. Ele realmente conheceria cada um deles pessoalmente, entraria em discurso com eles, obteria garantias ou até mesmo orientações deles, onde outra perspectiva fosse necessária. Cada um deles tinha que não só ser o ser mais letal que já pisou na Terra, mas também tão educado, refinado, complexo e inteligente que eles poderiam realmente envolver e entreter a mente e a alma mais poderosas que a humanidade já produziu, o Imperador. E é por essa razão que eles estão tão acima e além dos Astartes, os marines espaciais, como esses seres estão acima do humano comum. Eles são cada um único, como um ativo de valor inestimável, em qualquer teatro que seja. Eles são simplesmente os melhores que existem, ou que já existiram. Alguns podem discordar e apontar os primarcas como o ápice da humanidade, mas eu não concordo. Para mim, os primarcas estão tão sujos e distantes do humano quanto qualquer possuído pelas lesões do caos. Eles nunca foram humanos. Eles são tanto criaturas do Warp quanto do Materium. Portanto, eu os desconsidero completamente desta deliberação. E no futuro, discutiremos as nuances do projeto Primarch, na medida em que eu interpreto a lei. Espero que não muito distante agora. As origens dos custódes agora são desconhecidas para a população geral do Império após tanto tempo e tantas tentativas do Administratum e Inquisição para obscurecer quase todas as facetas do Império Humano em duplo sentido, desinformação e mentiras descaradas. Apesar de cada vez mais presentes na atual fase do cenário, eles são seres míticos. Por enquanto, eles lutam pelas estrelas como não faziam desde a Grande Cruzada. As guerras de unificação foram terríveis, e até incluíram a última batalha, registrada contra homens de ferro em números, pelo menos até onde eu sei. Os custódios sempre foram a guarda pessoal e a elite absoluta do imperador, mas isso não deve ser visto como um papel cerimonial de maneira alguma. Pois sua missão, o mestre da humanidade, tinha tendência a entrar em campo em momentos cruciais. Ele não era apenas um general, ele era a ira encarnada, e foi a sua intervenção que mudou o curso de muitas batalhas. E ao seu lado estavam sempre os custódios de Delísio, seus guarda-costas. Eles foram esculpidos individualmente, como obras de arte e armas de guerra. Eles foram treinados em todas as disciplinas conhecidas pelo homem, não apenas sangue e batalha, como os marines de menor sombra. Eles são únicos. Sua criação. Como de costume, vamos nos apoiar na sabedoria existente. Para citar.
sombras e alquimia. Foi o próprio imperador que inventou o processo pelo qual os guerreiros do Adeptus Custodes são criados. Mais de 10.000 anos depois, os mesmos processos ainda são utilizados, permanecendo tão envoltos em segredo e tradição como estavam durante a Grande Cruzada. Se pode realmente ser dito que os Space Marines são os filhos dos Primarchs, então os Adeptus Custodes são a prole do próprio imperador. Seu poder permeia-os. Suas bênçãos são tão poderosas que podem proteger os custodians de danos tanto físicos quanto empíricos. A grandeza do mestre da humanidade corre em suas veias, queima em seus olhos e carrega o ar ao redor deles de tal forma que todos os guerreiros fiéis instintivamente respeitam e temem esses semideuses da guerra. O método pelo qual tais indivíduos notáveis são criados sempre foi conhecido apenas por aqueles da Casa Imperial e é realizado pelos mais realizados Chirurgians e bioalquimistas do terror, dentro de fábricas douradas trancadas longe da vista das massas da humanidade. Com o Adeptus Custodes lutando apenas pelo próprio imperador e sujeito aos comandos e escrutínio de nenhum outro, os segredos de seu recrutamento nunca foram revelados, pois nem mesmo os altos senhores do terror têm o direito de exigir isso. Sabe-se que todos os custódios começam suas vidas como filhos infantis das casas nobres de terra. É um marco de incrível prestígio entregar o próprio filho a este chamado mais glorioso dentro do Império, e muitos clãs notáveis, entre a aristocracia terrana, entregaram voluntariamente quase gerações inteiras de filhos recém-nascidos para conquistá-lo. Essas crianças são levadas quando ainda estão na infância. Pois quanto mais cedo a metamorfose genética em um guerreiro do Adeptus Custodes começar, maior a chance de sucesso. Multidões enormes alinham-se na Avenida do Sacrifício fora do portão do ascensor quando tal admissão ocorre. Eles enchem o ar com aplausos frenéticos e orações, enquanto os grandes e bons da alta sociedade de terra desfilam diante deles, absorvendo a adoração das massas, mesmo enquanto entregam seus descendentes para sempre aos cuidados do imperador. Há uma razão para que, apesar de sua notável longevidade, os Adeptus Custodes nunca tenham ultrapassado aproximadamente 10.000 guerreiros. Simplesmente, para cada aspirante digno que tem sucesso, milhares são considerados insuficientes. O Space Marine é criado pela introdução de semente genética no corpo, bem como a implantação de órgãos de suporte. Essas modificações, remodelam aqueles que as recebem em armas vivas. Em comparação, qualquer bioalquimia misteriosa usada para desencadear a transformação em um custodiante ocorre em um nível totalmente diferente, enraizando-se nas células, talvez até na alma de um aspirante. O processo de ascensão vai além do puramente físico e espiritual. Aqueles que se juntam à Irmandade dos Adeptus Custodes passam por doutrinação mental. Suas psiques são reconstruídas desde a base. Sua arquitetura mental, fortificada como o próprio Palácio Imperial, foi fortificado diante da traição de Horus, até se tornar uma fortaleza inexpugnável, ou então colapsar sob seu próprio peso. Cada aspirante suporta milhares de horas de psicoindoctrinação e condicionamento de imitação. Sua educação é absolutamente impiedosa. Informações são marteladas no metal de suas mentes a uma taxa punitiva que enlouquece muitos. Eles devem compreender não apenas os termos da guerra em todas as suas formas, e aprender todos os métodos de assassinato, contra-espionagem, reconhecimento de ameaças e distribuição de morte conhecidos pela humanidade, mas também expandir suas mentes em direções muito mais esotéricas. Diplomacia e estadismo, astrogation e geografia interestelar, história, filosofia, teosofia, arte e inúmeros outros assuntos devem ser dominados a um grau impressionantemente alto. Grande parte dessa educação é um retorno aos dias em que se esperava que os custódios não apenas fornecessem proteção ao imperador, mas também aconselhamento e conversa. Tornou-se uma tradição aplicada de cor, mas seus benefícios ainda são aparentes.
Não apenas tal avalanche de informações exclui aqueles cujas psiques não são suficientemente robustas, mas também garante que, quase sozinhos em uma era escura e terrível, o Adeptus Custodes mantenha o esclarecimento e a perspectiva comuns durante a Grande Cruzada. Claro, com tais bênçãos vem uma trágica compreensão das profundezas às quais o Império afundou. É um crédito para o Adeptus Custodes que tal realização não os leve ao desespero. Nenhuma verdade é ocultada do Adeptus Custodes. Pois, para cumprir seu dever sem impedimentos, eles devem possuir todos os fatos sobre os terríveis terrores que procuram conquistar a galáxia. Tais revelações que corroem a sanidade eliminam rapidamente aqueles iniciados que não possuem fortaleza espiritual suficiente para cumprir seu dever. Aqueles que permanecem podem ser contados não apenas para entender as ramificações mais profundas da guerra pelo reino do Imperador, mas para reconhecer por que tais verdades nunca devem ser permitidas a se espalhar além de suas próprias fileiras. Quanto tempo o processo de criação de um custodiante leva é desconhecido além das paredes do Palácio Imperial. Todos aqueles que sobrevivem emergem como magníficos pretorianos. Seus físicos esculpidos e mentes alteradas são tão absolutamente outros que adotam personalidades inteiramente novas. Eles tiram seus nomes de textos antigos, derivando-os de heróis, monstros e deuses da antiga mitologia terrana. Não apenas essa prática é considerada totalmente apropriada para tais seres transcendentes, como também permite que as nobres famílias de terra mantenham a face. Podem e irão afirmar que foi a sua prole que mostrou a fortaleza para se tornar um guardião, e ninguém os contradirá. Embora as mentes dos guardiões estejam blindadas contra as maquinações de bruxas e psíquicos, eles próprios nunca exibem tais habilidades. O Imperador não permitiu nenhuma brecha nas defesas de seus guardiões, pois embora os psíquicos de campo de batalha sejam indubitavelmente poderosas armas vivas, eles também são instáveis. Suas mentes são propensas à invasão por entidades de distorção, um perigo que nenhum membro do Adeptus Custodes precisa enfrentar. Para aqueles indivíduos superlativos que sobrevivem para se juntar às fileiras douradas, seus camaradas lhes concedem respeito imediato. Não há juniores entre os Adeptus Custodes, apenas guerreiros dignos que compreendem o total peso da responsabilidade que seu poder e autoridade trazem. O papel de honra de um custodiante é abrangido pelo seu nome. Embora todos comecem com um único epíteto, à medida que esses guerreiros realizam grandes feitos, são concedidos nomes adicionais para refleti-los. Em tempos passados, o próprio imperador concedia esses títulos. Agora cabe ao capitão-general, ou ocasionalmente a um capitão de escudo no campo, conceder a honra aos seus camaradas. Custódios que serviram por muitos séculos geralmente têm dezenas de nomes inscritos nas placas de sua armadura, ou, em alguns casos, até mesmo gravados microscopicamente em seus ossos. Junto com seu nome, a ascensão às fileiras dos Adeptus Custodes concede a cada indivíduo sua própria armadura e armas. Linhas de sangue inteiras de artesãos excepcionalmente habilidosos habitam dentro de torres douradas na terra, com o propósito de forjar a armadura de Oromite e as armas perfeitamente equilibradas para cada novo custódio. Certos nomes, como o clã Halbrinmir ou o clã Gistaxtis, são renomados por suas obras-primas marciais e seu equilíbrio artesanal aprimorado por aumentos é famoso pelas maravilhas que eles criaram. Os Adeptus Custodians também têm acesso a um arsenal incomparável de tecnologia. Muitos deles têm milhares de anos. Desde as elegantes motos a jato Dawn Eagle dos Virtus Praetors e a magnífica armadura Terminator de padrão Alorus, até os Land Raiders e os Dreadnoughts desprezados que viram batalha durante a Grande Cruzada, tal equipamento epitomiza a excelência comprovada de todo o material dos Adeptus Custodes. As ferramentas de guerra empunhadas pelos guardiões do Imperador nunca falham ou vacilam, pois são feitas à mão pelos ferreiros mais habilidosos do Império e mantidas nos mais meticulosos padrões imagináveis. Assim como os guerreiros que protegem o trono dourado devem ser totalmente sem falhas ou fraquezas,
Assim deve ser o equipamento em que eles confiam para cumprir seus deveres. Esses incríveis armamentos, os intermináveis regimes de treinamento que os custódios passam, os conflitos vazios de anos pelos quais eles lutam e as guerras sombrias que eles lutam em nome do Imperador por todo o Sistema Sol e muito além. Todos esses fatores garantem que os 10.000 são a melhor força de combate em todo o Império. Guardiões do Trono Dourado. Após a heresia de Horus, a Legio Custodes tornou-se a Adeptus Custodes. Eles amanheceram de luto, pois a vergonha e a falha que eles não procuravam esquecer nem ser absolvidos. No entanto, embora tenham enfrentado derrota e tragédia, a vigília do custodiante não vacilou por um momento sequer. Por 10.000 anos, o Adeptus Custodes tem guardado o Trono Dourado. Nesse tempo, nenhum inimigo conseguiu acesso ao Sanctum Imperialis. Os custódios têm muitas tarefas em terror. São eles que vigiam não apenas os grandes portões que levam à sala do trono do imperador, mas todos os domínios do Palácio Imperial. Considerando que o complexo é uma extensão do tamanho de um continente de fortalezas interconectadas, catedrais, arsenais, masmorras, macrahabs, judicáriums, arquivos, santuários, portos espaciais e inúmeras outras estruturas. A tarefa não é fácil. São apenas os adeptos custodes que decidem quem terá permissão para uma audiência com o imperador, e é uma honra que é concedida apenas nas circunstâncias mais raras. Eles patrulham as intermináveis filas de peticionários que percorrem o Palácio Imperial, sempre atentos àqueles com a mancha de Xenos, ou inclinação herética que possam ter conseguido penetrar as defesas externas da estrutura. Eles supervisionam o ritual de ligação de almas que vê milhares de Psykers todos os dias drenados de sua força vital para sustentar o Imperador e seu Astronomicônio. Os adeptos custodes guardam os cofres mais profundos do Palácio Imperial, onde se escondem segredos que destroem a sanidade da Era das Trevas da tecnologia. Eles despacham companhias de escudo para inspecionar as defesas do Sistema Sol e eliminar qualquer coisa que apresente até mesmo a menor sugestão de uma ameaça à santidade do Santo Terror. Eles jogam seus intermináveis jogos de sangue, um de seus próprios membros assumindo o papel de invasor ou assassino para testar suas defesas e, ao fazer isso, fortalecê-las ainda mais. Por milênios, os custódios têm desempenhado seus deveres, ligados a tradições que se tornaram rituais e rotinas. No entanto, mesmo com o amplo império estagnado ao seu redor e os servos do imperador passaram a vê-los com uma mistura de superstição e admiração, os adeptos custodes fizeram o que puderam para afastar a dúvida e o tédio e nunca permitiram que o desespero os dominasse. Eles mal notam os efêmeros homens mortais que se agitam aos seus pés e insistem em manter até o mais ardorosamente leal Marine espacial à distância de uma lança, pois o que já se mostrou falível uma vez pode fazê-lo novamente. No entanto, este é um mantra que os custódios também aplicam a si mesmos, e por isso nunca se permitiram um momento de laxismo ou introspecção. Às vezes, seu capitão-general esteve entre os altos senhores do terror. Em outras ocasiões, ele serviu como um dos conselheiros mais poderosos desse conselho. De qualquer forma, o Adeptus Custodes continua a exercer a autoridade total do Magisterium Lex Ultima, organizando as defesas do terror como acharem adequado, e respondendo a ninguém além de seu mestre silencioso em questões de segurança, santidade e força. Os companheiros. Os companheiros são uma força de 300 que formam a guarda pessoal direta do imperador enquanto ele se senta no trono dourado. Eles são escolhidos a dedo para suas funções pelo capitão-geral, que escolhe seus candidatos com base em uma avaliação minuciosa do desempenho de cada guerreiro em treinamento e batalha, bem como sua acuidade mental, fortaleza espiritual e inúmeros outros fatores indicativos. Não pode haver dever mais importante em todo o império do que proteger o próprio imperador.
Como tal, nenhuma consideração por posto ou status de veterano é dada ao nomear custódios para os companheiros, e aqueles que são preteridos em favor de candidatos mais jovens ou menos experientes não se ofendem. A vigília dos companheiros é incessante, e embora eles sejam, claro, rotacionados para breves períodos de descanso, ainda é um dever purgatorial. Dispostos em fileiras ao redor do trono dourado, esses guardiões permanecem por incríveis períodos de tempo imóveis, sem falar, sempre à beira da prontidão para a batalha, caso a menor ameaça se apresente. É mentalmente e espiritualmente exaustivo, mesmo para os semideuses do Adeptus Custodes, e, portanto, quando o capitão-geral julga que um companheiro serviu tempo suficiente, eles serão imediatamente substituídos por um novo recruta ou por sua patente. Novamente, isso não é uma marca de desonra, apenas uma admissão pragmática de que mesmo um custodiante não pode desempenhar tal dever exaustivo indefinidamente. O recorde de tempo que alguém ficou na vigília do companheiro foi Astoran Caras, que suportou por um século inteiro antes de finalmente ceder seu lugar entre as fileiras silenciosas. Aqueles que servem entre os companheiros tendem a se tornar os sombrios guarda-costas conhecidos como escudos aquilinos. Tais custódios protegeram as vidas das personalidades mais grandiosas e augustas do Império, mais notavelmente os próprios altos senhores do terror. Do mestre da Guilda dos Navegadores ao alto logística do Adeptus Administratum, o senhor militante do Império ao mestre das sombras do ofício assassinaram. Ex-companheiros atuaram como guardiões para todos eles. Para os 10.000, tais deveres são simplesmente uma extensão de seus votos para proteger o imperador. Neste caso, protegendo os ativos mais importantes para o funcionamento bem-sucedido de seu império. Ainda assim, é um papel que rendeu ao Adeptus Custodes muitos favores aos olhos da nobre elite de terra. Um grupo de heróis. De fora, a organização dos 10.000 parece bizantina. Quando se dignam a se contabilizar perante outros corpos imperiais, suas fileiras parecem complexas e altamente estratificadas. Porém, grande parte disso é tradição ou desorientação intencional. Na prática, o Adeptus Custodes usa um sistema robusto e facilmente adaptável para organizar suas forças. O Adeptus Custodes opera como uma força militar, um agrupamento de campeões, cada um deles possuindo uma autoridade incontestável sobre praticamente qualquer outra organização no Império. Por outro lado, nenhum agente imperial pode dar ordens a um custodiante. Mesmo personalidades tão dignas como os altos senhores do terror e o comandante Lord Guilliman só podem solicitar, não exigir, sua ajuda. Como convém a um corpo de guerreiros de elite, a hierarquia interna do Adeptus Custodes é notavelmente plana. O capitão-geral comanda os 10.000, herdando um posto que tem passado de um líder corajoso para o próximo desde o misterioso desaparecimento de Constantine Valdor. O capitão-general tem autoridade absoluta sobre os custódios, atuando como o representante ritual do próprio imperador e falando com a voz do mestre da humanidade. Abaixo do capitão-general está o Tribunato dos Custódios, um grupo de 10 custódios veteranos que atuam como conselheiros do capitão-general. A composição deste corpo muda periodicamente para garantir uma mistura de sabedoria estabelecida e ideias novas. Um custódio deve ter ganho pelo menos 10 nomes antes que ele possa servir no tribunato e ter liderado seus camaradas vitoriosamente em batalha em pelo menos 3 ocasiões. Após se juntar ao tribunato, um custódio deve servir por no mínimo 10 anos. Durante este tempo ele não verá as linhas de frente, pois está muito ocupado usando todo o seu considerável intelecto para apoiar estrategicamente e diplomaticamente o capitão-geral. Abaixo deste conselho governante estão os capitães de escudo, que desempenham os papéis de líderes inspiradores, generais talentosos e campeões altruístas. Seus títulos variam enormemente, de supremos castelãos e comandantes Áquila a mestres guardiões. Os capitães de escudo, frequentemente nascidos de acordo com as funções específicas designadas, assumem o comando dos compromissos militares do Adeptus Custodes.
Normalmente, um é encarregado do comando geral de uma operação, enquanto vários outros de sua patente podem emprestar sua força e sabedoria em uma capacidade de apoio. O restante dos custódios possui status aproximadamente equivalente entre si, formando bandos de guerreiros frouxos, tradicionalmente conhecidos como sodalidades. Existem diferentes papéis estratégicos dentro da organização para os quais alguns custódios se encontram mais adequados. No entanto, seja isso as tropas de moto-jato rápidas dos Virtus Praetors, os especialistas em assalto pesado dos custódios de Arras ou os guardiões inabaláveis, eles ainda operam dentro de uma meritocracia que lhes concede qualquer honra que seus camaradas acreditem que eles sejam dignos. Uma única força do Adeptus Custodes é referida como uma companhia de escudo. Os números dentro de tal formação podem variar significativamente, selecionados pelo capitão de escudo para a missão, desde um pequeno grupo até um exército completo com jetpikes, tanques e dreadnoughts. Em circunstâncias normais, uma companhia de escudo não inclui mais do que um capitão de escudo, e talvez 30 a 40 custódios. Quando necessário, companhias de escudo se unem em forças chamadas exércitos de escudo. Liderados por conclaves de capitães de escudo e ostentando dezenas, às vezes centenas, de custódios, os exércitos de escudo têm poder marcial para esmagar inimigos e subjugar sistemas estelares. A reunião de tal poder é uma empreitada momentosa. Um exército de escudo só é montado para realizar aquelas tarefas que nenhuma outra força imperial poderia ser confiada. E seus guerreiros marcham para a guerra com uma determinação singular e implacável para cumprir a vontade do imperador, a misericórdia. Quando um aspirante ascende às fileiras dos Adeptus Custodes, ele é presenteado com uma faca lindamente trabalhada conhecida como misericórdia. Essas armas são filigranadas com ouro e celdrite, suas empunhaduras moldadas para o aperto único do proprietário e suas lâminas imbuídas com espíritos dissonadores micromoleculares que permitem que elas cortem a armadura mais espessa como se ela não estivesse lá. Mais do que uma arma letal, a misericórdia significa algo maior. Disse que seu significado tradicional remonta aos dias mais sombrios da história terrana, quando cruéis senhores da guerra governavam apenas pela lâmina. Essas armas de opressão eram chamadas de misericórdia. Porém, supõe-se que, enquanto o imperador guiava seus exércitos unificadores, seus custódios adotaram o termo para si. A misericórdia não seria mais um símbolo de governo tirânico. Em vez disso, passou a representar o direito do portador de agir como o árbitro do julgamento do imperador e de condenar à morte aqueles tiranos, lunáticos e demagogos que se opunham a ele. A misericórdia ainda mostra que seu portador é o executor sancionado pelo imperador, mas desde a sua queda, essas lâminas carregam um segundo significado mais sombrio. Elas se tornaram armas de vingança para serem usadas contra aqueles que traíram o imperador e o deixaram como uma casca quebrada. Toda vez que uma misericórdia é cravada no coração de um traidor, disse, uma medida minúscula de vingança é executada em nome do próprio imperador. Embora os custódios sejam geralmente imunes às superstições, alguns entre eles esperam que, se sangue traidor suficiente for derramado com essas lâminas, isso possa de alguma forma restaurar seu mestre. Outra corrente de pensamento, cujos adeptos são conhecidos como miserianos, acredita que, através das feridas infligidas com misericórdia, eles irão lentamente sangrar os grandes descendentes de Horus, infligindo uma morte por 1000 cortes na Legião Negra e seus mestres. Assim, embora os custódios tenham o direito de portar ou não suas misericórdias como acharem adequado, é realmente raro que eles vão à batalha contra os hereges astartes sem essas lâminas em seus quadris. Os guardiões das sombras, fronteiras das células escuras. Existem coisas terríveis trancadas sob o palácio do imperador. Terríveis horrores Eldritch das profundezas da velha noite que poderiam aniquilar o império. Aos guardiões das sombras cabe o dever de vigiá-los até o fim dos tempos. Os guardiões das sombras possuem as chaves dos portais com runas ocultos nas profundezas do Palácio Imperial.
Apenas eles sabem como desengatar as fechaduras rúnicas, desvincular os guardiões e violar os círculos santificados. Somente eles sabem que essas coisas nunca devem acontecer, pois as celas escuras mantêm à distância horrores que a sanidade da humanidade não sobreviveria à sua libertação. Um exército de escudos é dedicado a essa sombria tarefa. Mais de uma centena de custódios patrulhando os corredores escuros e silenciosos, vigiando atentamente os últimos terrores da velha noite. É uma tarefa que logo enlouqueceria a maioria dos homens, pois embora nem a visão nem o som possam escapar das celas proibidas, o ar desses corredores está carregado de medo. Uma ameaça perpétua engrossa as sombras e as faz rastejar. Mesmo os super-humanos do Adeptus Custodes estão sempre em alerta nessas escuras masmorras, pois a sensação de ameaça indescritível nunca diminui. É um testemunho da disciplina e fortaleza espiritual dos Guardiões das Sombras que eles mantêm sua posição inabalavelmente, às vezes por décadas a fio. As fileiras deste exército de escudos incluem muitos guardiões custódios, cujos juramentos os ajudam a se concentrar em uma tarefa, excluindo tudo o mais. Os líderes desses sentinelas proibidos carregam armas antigas de origem misteriosa. Seu uso é destinado como último recurso, caso algo consiga se libertar das celas escuras. Por 10.000 anos, os Guardiões das Sombras cumpriram seu dever, mas a chegada do grande abismo mudou tudo. Com o poder do caos derramando rugidos e fervendo nos espaços entre as estrelas, novas abominações vieram à luz. Pior ainda são as células que ficam repentinamente vazias, as entidades e artefatos outrora contidos dentro, levados embora por alguma força profana para amaldiçoar a galáxia mais uma vez. Tendo medo das consequências de tais terríveis remanescentes da Era da Discórdia caindo nas mãos erradas, os Guardiões das Sombras finalmente enviaram guerreiros para a galáxia. Esses carcereiros devem tramar o que não deveria ser, massacrando todos que tentam impedi-los, antes de retornar seus prêmios sujos para as células a que pertencem. O Guardião da Fechadura. Houve muitos capitães de escudo encarregados de dominar os Guardiões das Sombras. Esta nomeação confere o título de Guardião da Fechadura, um nome que é carregado em perpetuidade e recebe respeito solene de todos os outros membros dos 10.000. O Guardião da Fechadura deve ser o mais severo de todos os guardiões, o carcereiro mais implacável e alerta diante do terror. Além disso, caso qualquer criatura ou relíquia escape das velas negras, ou uma nova ameaça emergente precise ser aprisionada lá, é dever do Guardião da Fechadura supervisionar pessoalmente a operação. O atual ocupante desta posição é o Capitão Escudo Borsa Tirsk, que tem sido o Guardião da Fechadura por 1 século e meio. Ele é um guerreiro sombrio e assustadoramente intenso, cuja coragem absoluta e vigilância inabalável o tornam ideal para este papel. Diz muito sobre a terrível condição da galáxia que Tirsk deixou terra apenas 2 vezes antes da tempestade se formar, mas mal pisou lá desde que o grande abismo se abriu. O Escudo Killen, os Guardiões Culpados. Certos servos do Imperador carregam grandes responsabilidades consideradas diretamente relevantes para a segurança do terror. Tais figuras estimadas recebem a proteção do escudo aquilino, pelo menos até que se pense que sua utilidade chegou ao fim. Enquanto os preditores do apocalipse do Palácio Imperial peneiram as marés do Império em busca de avisos de desastre, eles também observam aqueles que, por exemplo, pensamento ou ação, provavelmente evitarão tais catástrofes antes que ameacem o trono dourado. Esses indivíduos predestinados são honrados com a proteção do escudo aquilino, pois desta forma, um pequeno grupo de guardiões pode garantir que um importante ativo marcial ou espiritual sobreviva para agir em defesa do imperador. O escudo aquilino é uma irmandade informal, entrelaçada nas fileiras dos Adeptus Custodians. Eles geralmente operam em pequenas bandas de guerreiros, viajando pelas estrelas para vigiar seus encargos onde quer que eles estejam. Nenhum aviso é dado, nem permissão é solicitada.
Os guerreiros do escudo aquilino aparecem como se viessem do nada, avatares da vontade do imperador que anunciam sua presa estar sob a proteção do mestre da humanidade. Tal honra é incomparável e nunca é recusada, independentemente das circunstâncias ou do indivíduo escolhido. O escudo aquilino atuou como guarda-costas de altos lordes, canonesas sororitas, lordes inquisidores, assim como generais militarum e capitães de marines espaciais. Eles até mesmo protegeram 2 líderes de cruzada que ostentavam o título de mestre de guerra, ignorando firmemente as associações históricas com aquele que primeiro ocupou essa posição. No entanto, eles também apareceram em meio a lampejos de luz dourada para vigiar pregadores de linha de frente destinados ao fogo, líderes de milícia perplexos e outros de aparentemente pouca importância. O único fator unificador entre todos eles é que, enquanto cumprem seus deveres sob o olhar penetrante dos próprios guardas do imperador, espera-se que esses indivíduos realizem coisas incríveis na defesa do mundo do trono. Sua pena e escudo lutam para garantir que tal futuro se concretize, protegendo seus encargos de danos, até o exato momento em que a utilidade da pessoa sob sua proteção é considerada esgotada. Nesse ponto, eles partem sem dizer uma palavra, deixando aqueles que guardaram para cuidar de sua própria defesa. A tragédia geralmente segue, mas isso não é preocupação para o escudo aquilino, desde que não coloque em risco a segurança do trono dourado. O instrumento do ódio do imperador, o exército do terror. O medo é uma arma familiar ao império, usada para dissuadir inimigos e manter populações fervilhantes na linha. No entanto, não há terror tão puro e absoluto quanto o invocado, quando a própria fúria do imperador é desencadeada para punir seus inimigos. O exército temível representa uma impressionante concentração de poder militar. Ele conta com centenas de custódios, organizados em múltiplos exércitos de escudo e transportados a bordo de um trio de navios de guerra pré-Erce, conhecidos como os Moraedianos. A essência deste exército é simples. Eles são os entregadores do julgamento do imperador, sua raiva e seu castigo se manifestam. Para eles, não há ataque preciso e veloz, guerra oculta ou ação defensiva calculada. Em vez disso, os capitães de escudo reunidos do Host Terrível identificam as ameaças mais visíveis e dramáticas para o segmentum solar e desencadeiam sobre eles uma aniquilação tão avassaladora que envia ondas de choque rolando através do próprio Warp. Às vezes um navio de guerra é enviado, às vezes 2. Apenas algumas vezes na história inteira do Império, todos os 3 Moraides liberaram seus passageiros contra um único inimigo. No entanto, o efeito é sempre o mesmo. Liderado por dezenas de custódios de Aras, o terrível exército cai sobre suas vítimas com uma força imparável. Eles massacram os guerreiros inimigos e destroem suas máquinas de guerra. Eles derrubam seus ídolos falsos e os incendeiam. Eles derrubam suas cidades, destroem fortalezas e massacram aliados e seguidores. Eles fazem exemplos horríveis daqueles que ousam liderar tal desafio ao domínio do imperador, ignorando todas as tentativas de rendição e frustrando todas as tentativas de fuga. Quando o Dread Host termina sua guerra, nada resta de suas vítimas escolhidas, além das histórias horríveis de sua brutal morte nas mãos do imperador. O Dread Host esmagou Guerra Zork, obliterou sistemas estelares rebeldes e esmagou cruzadas traidoras. Eles derrotaram inimigos muito mais numerosos através de estratégia, velocidade e força, humilhando-os. Com cada campanha, eles espalham o terror da ira do imperador. O derramamento de sangue impressionante e a destruição absoluta que eles deixam em seu rastro desencorajaram centenas de levantes e invasões, antes mesmo que pudessem começar. O Santuário dos Mil Olhos, a fortaleza do temível exército, se ergue para dominar um distrito inteiro do Palácio Imperial. Esta bastilha blindada é iluminada por braseiros elétricos, um arco-lumen de tamanho imenso, todos angulados para iluminar as 500 enormes estátuas de águia que alinham as ameias superiores do santuário, cada uma tão grande quanto um tanque super pesado.
Essas esculturas ameaçadoras estão posicionadas em posturas vigilantes, muitas olhando para o abismo estelar, enquanto as restantes observam a procissão abaixo. A superstição é abundante de que as águias do Santuário dos Mil Olhos podem perceber a deslealdade, não importa onde ela esteja, e que o imperador olha através de seus olhos avianos para ver a escuridão no coração dos homens. Até certo ponto, isso é verdade. Cada águia possui sondas de longo alcance, servidores de cogitação e dispositivos de escuta multiespectral que enviam grandes quantidades de informações para os santuários de dados do santuário. Essa informação é usada pelo Dreadhost para isolar e aniquilar ameaças ao Trono Dourado. Os castelãos da vigília solar dos mundos abençoados. O Sistema Sol está entre os sistemas estelares mais fortificados da humanidade. Os adeptos custódios consideram seus mundos, fortalezas estelares e rotas espaciais como extensões do palácio de seu mestre, garantindo que sejam devidamente protegidos. Das vastas fortalezas orbitais de Luna às fortalezas nas nuvens de Júpiter e as fortalezas estelares do Cinturão Halo, a humanidade mantém centenas de fortalezas em todo o Sistema Sol. Bilhões de armas apontam ameaçadoramente para os abismos escuros do espaço, prontas para desencadear uma devastação espetacular em qualquer um tolo o suficiente para ameaçar o assento de poder da humanidade. Torres blindadas e bastiões adornados com gárgulas pairam sobre cada abordagem, santificadas contra as maquinações sujas dos muitos inimigos do imperador. Frotas completas da Marinha Imperial vigiam rotas espaciais contra qualquer ameaça. Contudo, a mais formidável das medidas defensivas externas do terror talvez sejam os custódios da Vigília Solar. Composta por várias companhias de escudo de força variável, a Vigília Solar faz juramentos para proteger as bastiões externas do mundo do trono. Eles se consideram a primeira linha de defesa contra os poderes imperiais e acreditam que é seu dever garantir que nenhuma ameaça externa chegue tão longe quanto o terror. Para esse fim, eles patrulham constantemente as rotas entre os mundos e as estruturas vazias do Sistema Sol, sempre vigilantes para o perigo. Embora normalmente viajem por meio de embarcações navais e navios de comércio interestelar, a vigilância solar mantém uma formidável concentração de veneráveis saqueadores terrestres e geralmente consegue implantar forças que são predominantemente, se não totalmente, mecanizadas. Isso permite que eles respondam rapidamente e com força avassaladora a qualquer situação potencialmente ameaçadora que possa se desenvolver. Embora esses perigos não sejam comuns no Sistema Solar, certamente não são desconhecidos. A vigilância solar tem sido fundamental para acabar com cultos que adoram demônios, golpes inquisitoriais e incursões sutis de Xenos em todos os mundos, exceto Marte. Embora sua autoridade se estenda tecnicamente ao planeta vermelho, os adeptos custódios são sábios o suficiente para manter relações cordiais com os servos do Omnissiah, e por isso viajam para aquele mundo apenas ocasionalmente, confiando no culto mecânicos para policiar sua própria desvio. Emissários imperatos arautos do Trono Dourado. Nos dias da Grande Cruzada, o imperador frequentemente confiava mensagens ou artefatos cruciais para serem levados por seus custódios. É um dever que eles ainda cumprem agora, falando com a autoridade do próprio mestre da humanidade. Embora o imperador tenha sido confinado ao Trono Dourado há muito tempo, existem aqueles entre os 10.000 que afirmam ouvir a voz de seu mestre durante suas meditações e sentir sua mão os guiando. Para seus camaradas, não há implicação de intervenção divina nisso, pois os custódios nunca viram o imperador como um deus. Eles apenas veem a vontade indomável de seu lazer em ação, se estendendo de seu quadro despedaçado para dirigir seus pretorianos como ele fazia quando ainda podia caminhar entre as estrelas. Aqueles que sentem a orientação do imperador mais agudamente se tornam emissários imperatus. Eles se unem em grupos de ideias semelhantes e, através de discussão e meditação, interpretam o que o mestre da humanidade deseja que eles façam.
Com a aprovação tácita do capitão-geral, eles levam as palavras do imperador por todo o império, para comandantes que devem ouvi-las ou ocasionalmente desbloqueiam algum dispositivo antigo do cofre do palácio e o legam ao campeão que pode usá-lo melhor. Suas palavras redirecionaram cruzadas inteiras e viram ameaças interceptadas e riquezas Archaeotech, ganhas que de outra forma poderiam ter passado pelos servos do imperador. Por milhares de anos, os emissários Imperatus foram vistos no exterior, mas variam em tais números. No entanto, com o retorno de Guilliman e o início da Cruzada Indômitus, sua atividade aumentou consideravelmente. Quando o Primarca anunciou sua intenção de revelar os segredos dos Space Marines Primaris para os capítulos leais, houve alguma resistência dos adeptos custodes que temiam fortalecer aqueles que poderiam um dia se rebelar contra o imperador novamente. No entanto, dezenas de emissários Imperatus intercederam, afirmando que essa era a vontade do imperador. Eles acompanharam a cruzada de Gitterman, muitos deles tomando os ares como Virtus Praetans, para entregar mais rapidamente mensagens de reforço aos Space Marines em batalha. A presença dos adeptos custodes também garantiu que até os capítulos mais tradicionais aceitassem os guerreiros primários em suas fileiras. Afinal, não se recusa um presente das próprias mãos do imperador. Os olhos do imperador. Embora funcionalmente imortais, até mesmo os guerreiros do Adeptus Custodes eventualmente se cansam. Alguns sofrem danos físicos que impactam na sua capacidade de desempenhar suas funções, com membros perdidos, olhos artificiais ou órgãos algmáticos diminuindo sua perfeição física. Outros percebem que suas capacidades mentais começam a se deteriorar, por mais leve que seja, reconhecendo que seus tempos de reação ou consciência anêmica não são mais o que costumavam ser. Para a vasta maioria dos guerreiros, uma redução de 1/10 de segundo na velocidade com que os golpes são desferidos ou aparados pode ser considerada insignificante. Para um custodiante, é um erro suficiente para necessitar que sua vigília chegue ao fim. Quando um custodiante se julga não mais apto para o dever, ele entrega todo o seu equipamento ao salão de armamentos e desaparece no vazio da galáxia, vestido com túnicas pretas com capuz. Esses nobres exilados ainda servem ao imperador, no entanto, pois onde quer que viajem, eles observam. Alguns agem solitários, vultos sinistros, esgueirando-se pelas sombras do império do imperador. Outros cultivam redes de informantes e agentes usando medo e intimidação para garantir a conformidade onde a lealdade e a honra não são suficientes. Se testemunharem uma situação que possa ameaçar Terra ou o imperador, esses observadores usam canais secretos para comunicar um aviso ao capitão-geral. Assim, as forças de resposta do Adeptus Custodes lançam ataques punitivos e muitas vezes preventivos em todo o império, prevenidos dos perigos pelos olhos do imperador. Fim da citação. E assim podemos ver como os Custodes são criados. Os Custodes não eram como os Thunder Warriors, que não eram como os Space Marines. Na verdade, não. A mera existência dos Thunder Warriors mostra a necessidade da luta na Terra. O grau de sua amargura e desafio, pois os Thunder Warriors eram muito mais poderosos do que seus substitutos. Os Space Marines, eles eram criaturas de selvageria feitas para lutar nesta guerra sozinhos. Eles eram mais fortes, mais rápidos, mais resilientes e mais agressivos do que até mesmo os novos Primaris Marines, mas eram carniceiros fisicamente e mentalmente instáveis desde o início. Em seu próprio núcleo, os Thunder Warriors eram a base para os exércitos do Imperador para as guerras de unificação. Mas sempre foi Elísio Custodes seu maior martelo. O mestre da humanidade nunca sangraria seus Custodes como faria com suas outras forças. Onde ele enviaria companhia após companhia de Thunder Warriors, e mais tarde seus Astartes para brechas, abismos e poços ardentes do inferno, cansando e desgastando seus inimigos quando necessário, ele nunca fez isso com seus Custodes. Eles eram preciosos para ele de uma forma que só seus Primarchs seriam depois. Mesmo assim, poucos dos Primarchs poderiam ser considerados amigáveis ou conhecer seu pai. Não os Custodes.
Pois eles não eram apenas guerreiros. Eles eram faróis brilhantes de tudo que a humanidade se tornaria. Estéreis, claro, pois caso contrário, sua própria existência ameaçaria relegar a humanidade. Os custódios são tão diferentes dos Space Marines quanto uma armadura de artífice é de um colete à prova de flak. Eles não são produzidos em massa como os Space Marines. Eles não são apenas receptores de sementes genéticas treinados para serem armas de guerra. Os custódios são o verdadeiro negócio, o produto final. Eles foram treinados de tal maneira a serem o próprio coração pulsante da Grande Cruzada e faróis brilhantes do que era ser humano. Eles eram o epítome da verdade imperial. Treinados em arte, artifício, teologia, história, diplomacia e tudo que abrange a condição humana. Mentes afiadas como suas lâminas, rodas aprimoradas e impenetráveis como a armadura de auramite que vestiam. Coisas não apenas produzidas em massa, mas amorosamente forjadas em sublime perfeição. E cada item que eles empunham ou vestem é tão especial e único quanto os custódios que os empregam. Agora, não importa o que você faça hoje, tente também reservar um tempo para se divertir, Lu. Os custódios se moviam pelos navios com rapidez e cuidado. Ninguém foi poupado de seu julgamento, traidor ou leal. Eles massacraram todos à sua frente, caçando aqueles que se separaram dos esquadrões. Eficientes, precisos e absolutamente sem misericórdia. Os custódios mataram todos. Saudações foram feitas e comunicações abertas foram usadas em todo o navio. O mestre do capítulo pediu que eles se rendessem 3 vezes. Até implorou na última tentativa, mas eles simplesmente o ignoraram e quaisquer outros pedidos de clemência. O mestre do capítulo colocou seu elmo e levou sua equipe para encontrar os custódios. Pessoalmente ou em batalha, não importava. Ele os confrontaria antes que todos os seus homens morressem. Tínhamos que tentar. A espera não foi longa como... Eles progrediram mais do que o mestre do capítulo imaginara. Ele mal saiu da primeira sessão, antes que ele pudesse ouvir o disparo mortal. Ele adentrou o próximo salão principal com seu cajado nos ombros, aberto em 5. Ele tirou seu elmo ao ver 3 dos enormes semideuses em armaduras douradas caminhando em sua direção. Ao verem sua patente, eles pararam, mas não levantaram nem abaixaram suas armas, apenas as mantiveram com os fuzileiros na mira. O mestre do capítulo, com as mãos abertas, deu um passo à frente e se dirigiu a eles. Escolhidos do Imperador. Guerreiros do Trono Dourado. Por quê? Veja que lutamos contra traidores. Pode-se ver que somos filhos leais. Por quê? Um dos guardiões mudou a posição dos pés e falou: Você foi emboscado, o que significa que foi traído, o que significa que tem espiões entre vocês, o que significa que você é inepto. Os 2 outros, os guardiões então abriram fogo, exterminando a equipe de comando e os fuzileiros restantes antes que pudessem se abrigar. Os poucos tiros disparados de volta acertaram o alvo, mas não perfuraram a armadura dourada dos guardiões. O líder que falou deu 3 passos gigantescos à frente e enfrentou o mestre do capítulo. Golpes foram trocados e, para seu crédito, o mestre do capítulo bloqueou e desviou mais de 1 dúzia de ataques, apenas para descobrir que ele tinha sido brincado, pois no último, o guardião avançou e tirou ambas as suas mãos no pulso. Sua espada e mãos caíram no chão, enquanto o guardião o agarrava pelo pescoço e o levantava. Uma honra, pensou o Marine, ao ter a chance de proferir suas últimas palavras. Por quê? Somos os guerreiros aprimorados do Imperador. Nós somos como você. Por que você nos odeia tanto? O zelador aproximou o marinheiro enquanto fazia uma afirmação categórica. Não somos nada parecidos. Guardiões da flor da humanidade, poetas guerreiros, guardiões capazes, leais. Mas vocês Astartes, são coisas quebradas que ultrapassaram sua utilidade, ou teriam se não tivessem se voltado contra seu Criador.
Para nós, vocês são como os homens de ferro, ferramentas que se consideram os mestres. Armas que ferem quem as empunha. Você foi feito para lutar e morrer pela sua raça, pelo seu imperador, e você não fez o que deveria ter feito. Você está abaixo de nosso desprezo. E com isso, os custódios apertaram seu aperto. E encerraram o mestre do capítulo. A substituição e a semente genética primárias para os cavaleiros de Salaminia seriam devolvidos à Terra Santa.